há alguns dias, estamos vendo alguns sites de procedência duvidosa se perguntando por que a dívida dos Estados Unidos é considerada investimento, enquanto a do Brasil é vista como um problema. A pergunta, à primeira vista, parece inteligente, mas na prática ela revela algo muito mais grave: desinformação econômica misturada com militância ideológica. Esse tipo de comparação rasa é muito comum em ambientes dominados pela esquerda, que insiste em repetir que dívida não importa, que o Estado pode gastar sem limites e que o problema do Brasil é falta de vontade política. Tudo isso soa bonito em discurso, mas desmorona quando confrontado com a realidade econômica. A verdade é que dívida pública não é tudo igual. Não basta olhar o número frio, o percentual do PIB ou o tamanho absoluto da dívida. O que realmente importa é quem deve. Em que moeda, com que credibilidade, pagando quais juros e sustentado por qual economia. E é justamente aí que Estados Unidos e Brasil caminham por estradas completamente opostas. Enquanto os Estados Unidos transformam sua dívida em instrumento de poder, crescimento e influência global, o Brasil transforma a sua em inflação, juros altos, estagnação e empobrecimento da população. E não, isso não é culpa do mercado malvado, nem de conspiração internacional. É consequência direta de escolhas políticas irresponsáveis, muitas delas embaladas por um discurso populista que promete tudo e não entrega nada. Neste vídeo, vamos desmontar essa falsa equivalência. Vamos mostrar por que a dívida americana é vista como investimento, por que a dívida brasileira é vista como risco e, principalmente, por que o modelo defendido pela esquerda só piora a vida do povo, apesar de toda a retórica social. Se você quer entender economia de verdade, sem romantismo ideológico e sem mentira travestida de compaixão social, fique comigo até o final. Um dos argumentos mais repetidos por sites, militantes e economistas de palanque é o seguinte: os Estados Unidos têm uma dívida maior que a do Brasil em proporção do PIB. Então por que lá funciona e aqui não? Essa pergunta parte de um erro básico, quase infantil: achar que dívida é só número. Não é. A dívida americana ultrapassa facilmente 120% do PIB. Em qualquer país pobre ou emergente, isso seria uma sentença de colapso. Nos Estados Unidos não é. E a razão é simples. Os Estados Unidos emitem a moeda que o mundo inteiro usa. O dólar não é apenas a moeda deles. É a moeda do comércio internacional, das reservas globais e dos grandes contratos financeiros. Isso significa que quando os Estados Unidos se endividam, eles fazem isso na própria moeda, que eles mesmos controlam. Não existe risco cambial real. Não existe medo de calote e não existe fuga estrutural de investidores. Pelo contrário, em momentos de crise global, o dinheiro do mundo corre para os títulos americanos. Agora compare com o Brasil. O Brasil não emite moeda forte. O real não é reserva internacional. O Brasil carrega um histórico de inflação, descontrole fiscal, planos fracassados e intervencionismo estatal. Resultado: para emprestar dinheiro ao Brasil, o investidor exige juros altos, porque o risco é alto. Ou seja, os Estados Unidos se endividam pagando pouco e com prazo longo. O Brasil se endivida pagando caro e com prazo curto. Isso muda absolutamente tudo. Portanto, o problema do Brasil não é ter dívida. O problema é como essa dívida é construída, financiada e, principalmente, para que ela é usada. E é exatamente nesse ponto que o discurso da esquerda começa a ruir. Existe uma palavra que a esquerda odeia, mas que explica quase tudo em economia: credibilidade. Os Estados Unidos não conseguem sustentar uma dívida gigantesca apenas porque são ricos, mas porque o mundo confia neles, confia nas instituições, nas regras do jogo, nos contratos e na previsibilidade econômica. O dólar é a espinha dorsal do sistema financeiro internacional. Bancos centrais do mundo inteiro mantêm reservas em dólar. Grandes empresas negociam em dólar. Commodities são precificadas em dólar. Isso cria uma demanda permanente pelos títulos da dívida americana. Não é favor, é interesse econômico. Quando os Estados Unidos emitem dívida, eles estão oferecendo ao mundo o ativo mais seguro do planeta. Por isso, mesmo com uma dívida colossal, os juros permanecem relativamente baixos. O custo da dívida não sufoca o orçamento público, não explode a inflação e não trava o crescimento. No Brasil, o cenário é oposto. A cada sinal de irresponsabilidade fiscal, a confiança some. Basta o governo anunciar mais gastos sem explicar de onde virá o dinheiro que o mercado... Read. O dólar sobe, os juros aumentam e a inflação aparece. Quem paga essa conta não é o político, é o trabalhador no supermercado. E aqui entra o ponto mais incômodo.
Credibilidade não se decreta, se constrói. Ela exige disciplina fiscal, respeito ao teto de gastos, responsabilidade com o dinheiro público e, acima de tudo, limites ao populismo. Sem isso não existe milagre econômico possível. Me impressiona como ainda há quem acredite que basta copiar números dos Estados Unidos para justificar gastos. Desenfreados aqui. Isso não é ingenuidade. É má fé intelectual. Você acredita que o Brasil algum dia terá uma moeda forte e credibilidade internacional mantendo esse modelo de gastos crescentes e irresponsáveis? Outra diferença fundamental entre a dívida dos Estados Unidos e a do Brasil está em algo que a esquerda evita discutir: a qualidade do gasto público. Não basta gastar. É preciso saber onde, como e com qual retorno econômico esse dinheiro é aplicado. Nos Estados Unidos, grande parte do endividamento financia setores estratégicos: infraestrutura, inovação tecnológica, defesa, pesquisa científica e grandes projetos de longo prazo. São gastos que aumentam a produtividade da economia e fortalecem a posição do país no cenário global. Mesmo quando há excessos, existe foco em crescimento e retorno futuro. No Brasil, o padrão é outro. O endividamento cresce para sustentar um Estado inchado, caro e ineficiente. Recursos são drenados para programas populistas de curto prazo, expansão da máquina pública, aumento de cargos, benefícios mal focalizados e obras com baixíssimo impacto econômico. Tudo isso embalado por discursos emocionais e promessas eleitorais. E quando o gasto cresce acima da inflação, como temos visto, o efeito é devastador. Não há aumento real de produtividade. Não há melhora significativa nos serviços públicos e não há crescimento sustentável. O que há é inflação corroendo salários, juros mais altos e menos investimento privado. A esquerda chama isso de política social. Na prática, é transferência silenciosa de renda do pobre para o Estado. O pobre paga mais caro no mercado, perde o poder de compra e continua dependente de serviços públicos ruins. Nos Estados Unidos, o Estado pode ser grande porque a economia é grande, produtiva e eficiente. No Brasil, o Estado é grande apesar da economia ser fraca. Essa inversão explica por que a dívida americana impulsiona crescimento, enquanto a brasileira empurra o país para trás. A conta sempre chega. E como sempre não chega para quem decide, mas para quem trabalha. Um dos erros mais graves cometidos por governos de esquerda no Brasil é a crença de que gastar mais, especialmente acima da inflação, automaticamente melhora a vida da população. Essa ideia ignora um princípio básico da economia. Não existe gasto público sem custo. Quando o governo aumenta despesas acima da inflação sem crescimento real da economia, ele precisa escolher entre 3 caminhos. Ou aumenta impostos, ou se endivida mais, ou deixa a inflação subir. No Brasil, geralmente faz os 3 ao mesmo tempo. O resultado é previsível. O salário perde valor, o crédito fica mais caro e o investimento desaparece. Nos Estados Unidos, aumentos de gasto costumam vir acompanhados de crescimento econômico, aumento de produtividade e expansão da base tributária. No Brasil, o gasto cresce enquanto a economia patina. Isso cria um desequilíbrio permanente que exige juros altos para ser sustentado. E juros altos não são um detalhe técnico. Eles travam o consumo, dificultam a vida do pequeno empreendedor, encarecem o financiamento da casa própria e afastam empresas que poderiam gerar emprego. Ou seja, o suposto gasto social acaba gerando desemprego e informalidade. A esquerda tenta culpar o mercado, o Banco Central ou fatores externos. Mas o problema está na origem. Gasta-se mal. Gasta-se demais e gasta-se sem responsabilidade. País pobre não pode se dar ao luxo de políticas econômicas baseadas em desejo e ideologia. Enquanto os Estados Unidos usam a dívida como ferramenta de fortalecimento econômico, o Brasil usa a dívida como anestésico político. Ela serve para adiar problemas, comprar apoio e manter narrativas, mas cobra um preço alto no futuro. E o futuro no Brasil, infelizmente, sempre chega mais rápido para os mais pobres. Toda essa discussão sobre dívida, inflação, juros e credibilidade pode parecer distante da vida real, mas não é, pelo contrário. É exatamente isso que define se o povo vai viver melhor ou pior. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil aparece no prato de comida, no emprego e no futuro das famílias. Nos Estados Unidos, mesmo com problemas e desigualdades, o trabalhador médio consegue planejar a vida. O crédito existe, o mercado de trabalho reage rápido e a renda acompanha, ainda que com oscilações, o crescimento da economia. Isso acontece porque o Estado não destrói o valor da moeda de forma recorrente. No Brasil, cada ciclo de irresponsabilidade
fiscal empurra milhões de pessoas para trás. A inflação corrói o salário antes mesmo de ele chegar à conta. O pobre não tem como se proteger, não investe no exterior, não tem ativos financeiros, não tem hedge contra a desvalorização do real. O aumento de gastos acima da inflação, vendido como sensibilidade social, na prática funciona como um imposto invisível sobre os mais pobres. Quem tem renda alta se protege. Quem vive do salário perde poder de compra mês após mês. Além disso, a insegurança econômica afasta investimentos. Empresas deixam de contratar, projetos são adiados e o crescimento não acontece. O resultado é um país preso em baixo crescimento, alta carga tributária e serviços públicos precários. A tragédia é que tudo isso é previsível. Não é surpresa, não é azar e não é herança do passado distante. É consequência direta de escolhas políticas feitas no presente, muitas delas justificadas por um discurso ideológico que se recusa a aprender com a realidade. Enquanto o Brasil insistir em tratar gasto público como solução mágica, continuará transformando dívida em pobreza. Outro ponto que separa radicalmente Estados Unidos e Brasil é o respeito às regras institucionais. Nos Estados Unidos, independentemente de quem esteja no poder, existe um consenso básico. Contratos são respeitados. Regras fiscais são debatidas com seriedade e mudanças não são feitas ao sabor do humor político. Isso não significa ausência de conflitos ou erros, mas significa previsibilidade. O investidor sabe que não será surpreendido por canetadas, pedaladas disfarçadas ou mudanças abruptas de regras para tapar buracos fiscais. Essa segurança institucional é um ativo invisível, mas extremamente valioso. No Brasil, o Estado trata as regras como obstáculos a serem contornados. Quando o gasto estoura, muda-se a regra. Quando o orçamento não fecha, inventa-se uma exceção. Quando o teto incomoda, relativiza-se o teto. Tudo isso com aplausos da esquerda, que vê limites fiscais como crueldade neoliberal. O problema é que a economia não funciona por narrativa. Funciona por confiança. Cada vez que o governo flexibiliza regras para gastar mais, o risco sobe. E quando o risco sobe, o custo da dívida sobe junto. É um ciclo vicioso. Nos Estados Unidos, o Estado é forte porque respeita limites. No Brasil, o Estado é fraco justamente porque não aceita limites. A ironia é que a esquerda, ao tentar fortalecer o Estado, acaba destruindo sua credibilidade. Sem instituições sólidas, não há dívida sustentável. Sem regras claras, não há crescimento. E sem crescimento, qualquer discurso social vira apenas promessa vazia. Depois de tudo isso, fica claro que a pergunta por que a dívida dos Estados Unidos é vista como investimento e a do Brasil não, tem uma resposta simples. Ainda que desconfortável, porque os Estados Unidos agem como país sério e o Brasil insiste em agir como país populista. A dívida americana é sustentada por moeda forte, instituições sólidas, credibilidade internacional e uma economia produtiva. A dívida brasileira é sustentada por juros altos, inflação recorrente, desconfiança e promessas políticas que nunca se cumprem. Não é uma questão ideológica, é uma questão matemática. Enquanto os Estados Unidos usam a dívida como ferramenta de fortalecimento nacional, o Brasil a utiliza como instrumento eleitoral. Lá, o gasto tem estratégia. Aqui, o gasto tem discurso. Lá, a preocupação com retorno. Aqui, a obsessão por narrativa. A esquerda brasileira prefere fingir que esses fatores não existem. Prefere vender a ilusão de que basta gastar mais, taxar mais e ignorar o mercado. Mas o mercado não é um inimigo invisível. Ele é o reflexo da confiança, ou da falta dela. E toda vez que o governo gasta acima da inflação, fura regras fiscais e despreza limites econômicos, quem paga a conta não é o político, não é o militante e não é o intelectual de gabinete. É o trabalhador, é o pobre, é quem vive de salário. A tragédia do Brasil não é falta de dinheiro, é excesso de irresponsabilidade. Enquanto isso não mudar, não importa quantas vezes comparem nossa dívida com a dos Estados Unidos. O resultado continuará sendo crescimento lá e empobrecimento aqui. Se queremos um país melhor, precisamos parar de aplaudir discursos fáceis e começar a cobrar responsabilidade real.